Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre periculosidade para eletricistas. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, o tema periculosidade para eletricistas é um tema bem polêmico. Eu acho que a questão dele ser polêmico é um pouco pela falta de informação que os profissionais da área de elétrica têm com relação à legislação. Hoje ele é bem menos obscuro, né? Um assunto mais tranquilo de ser tratado, né? Então a gente vai falar sobre esse tema que é a periculosidade. A primeira coisa é a gente falar o que é a periculosidade, tá? Então o chamado adicional de periculosidade é um valor devido ao empregado que fica exposto a atividades perigosas, conforme regulamentação do Ministério do Trabalho. Então essa é a denominação de periculosidade que está lá na legislação. Hoje a legislação ela entende 5 situações consideradas perigosas. Então a legislação hoje ela entende que as atividades e operações perigosas com explosivo, as atividades e operações perigosas com líquidos inflamáveis e inflamáveis em geral, atividades e operações perigosas com exposição a roubos, outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, atividades e operações perigosas em energia elétrica e atividades perigosas em motocicleta. Então ela abrange aí 5 áreas e para nosso entendimento, né, para nossa situação, a gente vai observar ali a questão das atividades e operações perigosas em energia elétrica, tá? Que é a periculosidade para eletricista. Então a grande dúvida que eu acho que surge é com relação às várias denominações que os eletricistas recebem. A gente tem eletricista instalador predial, eletricista de manutenção industrial, eletricista de manutenção de máquinas, eletricista montador de painéis, eletricista montador de máquinas e uma outra infinidade de eletricistas, profissionais, técnicos que são abrangidos dentro da área da eletricidade. Então, talvez essa seja a grande dificuldade. Como caracterizar o que é perigoso e o que não é dentro de eletricidade? Hoje a norma está mais clara, a gente vai falar um pouco sobre isso. A NR16, que é a norma regulamentadora número 16, ela trata de atividades e operações perigosas. Logo no início da NR16 ela fala o seguinte: o exercício de trabalho em condição de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, incidindo sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participação no lucro das empresas. Esse é o grande ponto. Todos os eletricistas querem ter 30% a mais no salário, mas a gente tem que ver quais as atividades que são relacionadas com a periculosidade. Quais atividades dentro de eletricidade são atividades consideradas perigosas, né? Nem todas são. A norma, a NR, ela regulamenta hoje essa questão e ela é bem clara com relação a isso e a gente vai ver. A grande questão é que os eletricistas, eles entendem que merecem ganhar esses 30% do salário e algumas empresas entendem que não. Então a gente tem de um lado os trabalhadores de outras empresas e aí a gente tem uma grande quantidade de processos trabalhistas, né, relacionadas à periculosidade para atividades em eletricidade, né? E aí, até então, a legislação que a gente tinha no passado, ela dava muita margem para interpretação e no final das contas acabava caindo na mão de um juiz trabalhista para decidir se tinha direito ou não à periculosidade. Hoje isso já é um pouco mais tranquilo. A grande modificação que a gente teve com relação à periculosidade, ela se deu em 2012, mais especificamente em 8 de dezembro. O artigo 193 da CLT ele foi alterado através de uma lei, que é a Lei 12.740, para incluir energia elétrica dentre as atividades ou operações perigosas, revogando a Lei 7.369, que era de 1985, né, que instituía o salário adicional para os eletricitários. Então, de 1985 até 2012, a lei ela só falava de eletricitários, não especificava nada, cabendo aí uma série de interpretações das mais variadas, tanto do eletricista quanto da empresa, e aí caía na questão trabalhista. E aí em 2012, né, com a regulamentação da Lei 2.740,
ela muda o texto do artigo 193 e aí ele fica mais claro. Olha o que o artigo 193 da CLT fala. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho implique risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Então esse item 1 aí do artigo 193, ele identifica, né, que a energia elétrica é uma situação considerada perigosa, mas que na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério é que ela vai ser diluída, né? Como assim diluída? Então, existe a necessidade de uma regulamentação, o artigo 193 fala isso claramente. A lei fala de energia elétrica, mas para complementar precisa de uma regulamentação, e aí entrou a NR16, que é a norma que fala sobre a periculosidade. Em 2014, a gente teve um fim nesse problema, porque em julho de 2014 entrou em vigor o anexo 4 da NR16, que trata de atividades e operações perigosas com energia elétrica. Então, quando você consulta a NR16 no seu anexo 4, que trata só de eletricidade, lá vai ter os pormenores do que é e do que não é perigoso em eletricidade, por assim dizer, tá? Então lá vai estar a explicação mais detalhada. A gente já tem a lei, que é a 2.740, né? Mudando o artigo 193 da CLT, revogando a lei de 85 e criando a necessidade de regulamentação. E aí em 2014 entra a regulamentação através da NR16 no seu anexo 4. Então, esta é a regulamentação atual e aceita, né, para termos caracterização de periculosidade. Então, para ser caracterizado periculosidade, tem que se constar a NR16 no seu anexo 4, que trata de eletricidade. Lá no anexo 4, ele tem um ponto que fala de quem tem o direito ao adicional de periculosidade. Então, são 4 itens, 4 letras, A, B, C, D, que falam sobre isso. Eu vou ler e explicar um pouquinho sobre elas, que eu acho importante. A letra A, ela fala assim: quem tem o direito adicional à periculosidade? Então, letra A, aos que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Todos os que trabalham em alta tensão. A NR10, ela estipula que a alta tensão é acima de 1000 volts em corrente alternada, 1.500 volts em corrente contínua. Trabalhou acima desses níveis de tensão, está energizado, o cara tem o direito de receber o adicional de periculosidade. A letra B fala: aos que realizam atividades ou operações com trabalhos em proximidade, conforme estabelece a NR10. Então, essa proximidade aí relativa à alta tensão. A letra C talvez seja a mais importante, porque ela vai tratar dos eletricistas em baixa tensão. Então, olha o que a letra C fala. Aos que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo, SEC, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens na NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Esse ponto é importante, porque a NR10 no seu item 10.2.8 trata da desenergização elétrica e qual é o processo da desenergização. Eu já fiz um vídeo falando sobre a desenergização e quais são as etapas. Qualquer coisa fora do que está na NR10 com relação à desenergização é considerada uma atividade em que há possibilidade de energização e, nesse caso, existe o perigo. Então, caracteriza-se a periculosidade. Se estiver fora do que está no item 10.2.8, mesmo desenergizado, vai estar caracterizada a periculosidade. Okay? Então tem que se garantir a desenergização segundo consta na NR10 e esse é o ponto mais importante. A letra D fala das empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do Sistema Elétrico de Potência, o SEP, bem como suas contratadas em conformidade com as atividades e respectivas áreas de risco descrito no quadro 1 desta anexo. Esse item D trata do sistema elétrico de potência e das proximidades. Basicamente aqui o ponto mais importante, na minha opinião, é o item C, que fala das atividades desenergizadas, mas que não cumprem a desenergização da NR10. Em contrapartida, lá na NR16, no anexo 4, também fala das situações em que não cabe a periculosidade. Quando não se tem direito ao adicional de periculosidade. Nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo, o SEC, em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados
e liberados para o trabalho sem possibilidade de desenergização acidental, conforme estabelece a NR10. Então isso aqui volta de novo no item C que eu falei agora há pouco sobre a desenergização. Se estiver desenergizado, estiver liberado para o serviço, tiver seguido os procedimentos de desenergização, não é considerado atividade periculosa em eletricidade. Fugiu disso, está desconforme essa desenergização, tem que se garantir a possibilidade de não energização acidental. Então tem que garantir que não vai ocorrer a energização, beleza? Nesses casos, se tiver tudo desenergizado dentro do que manda a NR, não é considerado serviço periculoso. B. Nas atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão. Extra baixa tensão também está na NR10. Lá consta que a extra baixa tensão é 24 volts para corrente alternada e 50 volts para corrente contínua. Então, dentro desses níveis de tensão, não é perigoso, tá? Então, não tem direito à periculosidade. O caso, por exemplo, de automação, geralmente tudo 12 ou 24 volts, aquilo ali, mesmo energizado, está dentro da extra baixa tensão e não é considerado periculoso, ok? Então não tem direito à periculosidade. A letra C trata nas atividades ou operações elementares realizadas em baixa tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos desenergizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Esse item C é importante, tem 2 pontos que ele trata ali que eu acho interessante: operações elementares e procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos. Teste de lâmpada, teste de circuito de ligar e desligar não é considerado perigoso, tá? Não tem o direito à periculosidade. Se a atividade necessitar de uma análise mais aprofundada com relação à periculosidade, qualquer momento a pessoa pode acionar o Ministério do Trabalho para fazer uma análise da situação. As atividades elementares, troca de lâmpada, por exemplo, é uma atividade elementar da eletricidade que não é considerada perigosa. Esse tipo de atividade elementar e circuitos, e em caso em que haja a situação de ligar e desligar o circuito, vai ser considerado aí circuitos desenergizados, vai ser considerado circuitos não perigosos. Esse é um tema que dá bastante debate, ele dá margem para bastante discussão sobre o tema. Eu recomendo que o faça, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema, sobre a questão da periculosidade. Se você tem dúvida, deixa aqui embaixo que nós iremos responder. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham podido tirar algumas dúvidas de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!